De acordo com os tipos de renda atuarial passíveis de contratação pelo participante dos planos de previdência aberta. Em caso de falecimento do participante, em quais os pagamentos de renda obrigatoriamente será interrompido? Vitalícia. 2, temporária. 3, renda mensal por prazo certo. 4, vitalícia com prazo mínimo garantido. E então, quais são essas alternativas que estão corretas, né? A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 3 e 4 ou D, 1, 2, 3 e 4. E aí? Deixe o comentário de vocês. A, B, C ou D. Lembra que a Previdência tem um peso na certificação, principalmente agora com a reforma da Previdência Social. É natural que os investidores vão buscar mais, né, autonomia, independência para trabalhar ali, né, para complementar essa aposentadoria deles. Então, eles vão buscar vocês como profissionais do mercado. É importante que vocês conheçam os tipos de plano, a forma de tributação, as formas de resgate, para vocês darem ali uma orientação para o cliente, tá? Então, essa questão é bem importante para você que está buscando a sua certificação e também para você como profissional do mercado financeiro. Vamos então para a nossa resolução. Vamos entender o seguinte. A gente está falando de previdência complementar aberta. É aquela previdência, um tipo de investimento que o cliente ele vai buscar para longo prazo. Então, ela tem vários benefícios tributários, é um investimento que tem ali, né, boas rentabilidades também em alguns planos de previdência e dá muita liberdade para o investidor. O que é essa liberdade? Você escolhe o tipo de plano, você escolhe a forma como você vai ser tributado, você escolhe a forma de resgate, que é o que a gente está falando aqui, você escolhe também o valor que você vai aportar, se você quer fazer, né, pagamentos mensais, se você quer fazer um aporte, um depósito de uma única vez, você escolhe os seus beneficiários, você que escolhe. Então, assim, dá muita liberdade para o investidor. E é justamente por oferecer tanta liberdade ao investidor que às vezes acaba surgindo dúvida e é natural. Por isso que os investidores vão buscar vocês, profissionais, para poder auxiliar ali, né? Então, qual é o tipo de plano que ele escolhe, qual que vai beneficiar ele mais de forma, né, de imposto de renda, tributação, e qual é o resgate que faz mais sentido para ele, para a necessidade dele. Aqui a gente está falando o seguinte, dessas alternativas que estão aqui, da 1, 2, 3 e 4, qual é aquela que no momento que o beneficiário ali, né, quem está pagando aquele plano de previdência, se ele faltar, se ele falecer, quando o dinheiro acaba e o dinheiro vai lá para a seguradora. Sim, isso pode acontecer nos planos de previdência. Então, quais são esses casos? No resgate vitalício e também na renda temporária. O que acontece no resgate vitalício e na renda temporária? Então, prestem atenção que a gente vai começar uma aulinha justamente sobre as formas de resgate da Previdência Complementar Aberta. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre previdência complementar, a forma de resgate. O que é resgatar? Resgate é você pegar o seu dinheiro de volta. Então, você não está lá contribuindo mês a mês no seu plano de previdência para daqui a alguns anos você receber esse dinheiro de volta. Resgate é a forma como você vai querer pegar esse dinheiro de volta. Perfeito. Se o investidor falece durante a fase de acumulação, os recursos vão para o seu beneficiário. O que é fase de acumulação? Tá. A Júlia decide fazer um plano de previdência agora com 30 anos, para quando ela tiver 60 anos de idade, ela ter um tipo de renda. Então, essa é minha fase de acumulação. A partir do momento que eu estou investindo até antes de eu receber esse dinheiro. Então, se eu estou ainda na fase de depositar o dinheiro no meu plano de previdência, o que acontece? Eu estou na fase de acumulação. Se acontecer algo comigo, quem eu declarar como beneficiário vai receber esse dinheiro que eu estou ali investindo mês a mês. Tá, e quem que é o beneficiário? Beneficiário pode ser quem o titular do plano escolher. Isso mesmo, não precisa ser herdeiro, não precisa ser cônjuge, não precisa ter grau de parentesco, ou até mesmo se for os herdeiros ali, né, descendentes, se forem os filhos, ele pode colocar mais para um filho, menos para o outro, isso pode acontecer, tá? Então, o plano de previdência dá muita liberdade, então dá liberdade até de você escolher quem você quer beneficiar na sua falta, tá?
E aí tem gente que gosta de discutir, mas se tiver um amante pode colocar também, se tiver filho com amante pode colocar. O beneficiário é quem o titular do plano vai escolher, tá? Lembrando que plano de previdência não passa por inventário. Inventário é aquele levantamento de bens que tem que ser feito ali, né? Levantamento do patrimônio de quem faleceu. Isso tem um custo de às vezes até 25% de todo o valor do patrimônio, que vai ali, né? Custos advocatícias, causas legais ali, para passar o dinheiro para os herdeiros. Então, o plano de previdência não passa por isso. É até das formas ali, né, de sucessão patrimonial. De repente, tem famílias que têm um patrimônio elevadíssimo, mas tem também um percentual daquele patrimônio em previdência, porque se o provedor ali, né, daquela família vir a faltar, aquele dinheiro vai para o beneficiário sem precisar fazer o levantamento dos bens, que é muito caro. Eu trabalhei no mercado financeiro por mais de 10 anos e eu vi muita família abastada, tipo assim, rica financeiramente, que passou por dificuldades porque o titular ali, né, quem realmente mantinha a família veio a falecer, e aí no processo de inventário o dinheiro fica travado, de repente tinha um herdeiro que não estava ali mencionado, e aí acontecem esses problemas. Então, a questão da previdência, ela também faz parte de um planejamento financeiro, um planejamento familiar, sucessão, você conseguir passar, né, os seus bens ali para herdeiro, tem, né, imposto em transferências para herdeiros, então a gente trabalha a previdência também nesse sentido. Você profissional do mercado financeiro, se hoje de repente você está ali, né, se entrou como caixa, se você está como gerente administrativo, se você está como gerente comercial, tem áreas também dentro dos bancos que estão em grande crescimento, que são gestões patrimoniais. Você vai fazer a gestão ali do patrimônio dos seus clientes e você ter esse conhecimento de sucessão patrimonial te beneficia muito, tá? Porque é algo que as pessoas buscam muito, porque tem muita dificuldade para entender como é que funciona a questão tributária, como é que eu vou para proteger ali meus herdeiros. Então, esse conhecimento de previdência ajuda muito você como profissional também, tá? Então, na previdência, se o resgate, né, se o falecimento acontecer durante o pagamento ali, né, essa fase de acumulação de bens, o dinheiro naturalmente vai para os beneficiários. Beneficiário é quem o cliente selecionou. Ah, tá. O cliente tem 5 filhos, ele colocou um único filho como beneficiário. Esse dinheiro vai para quem? Vai para esse único filho. Ah, mas quer dizer que os outros não recebem? Se eles entrarem na justiça e contestarem, pode até contestar, mas o dinheiro vai ali para o beneficiário, tá? Outras formas também de resgate. Caso o investidor, né, quem está pagando ali aquele plano de previdência, ele venha a falecer quando já estiver recebendo o benefício. Então, eu paguei mensalmente por acumular aquele dinheiro. Chegou a data que eu estabeleci para receber o dinheiro de volta. Eu posso receber tudo de uma vez, ok? Aí não se encaixa nisso que eu tô falando, tá? Recebi todo o dinheiro de uma vez, posso. Acumulei um milhão de reais em 20 anos ali, investindo no plano de previdência e resolvi pegar esse dinheiro todo de uma vez. Não tem problema, não vai passar nesse caso. Agora, se eu estou recebendo mensalmente, depende do tipo de resgate que eu decidi fazer para saber se o meu beneficiário vai ter direito ou não desse recurso, tá? Então, caso o investidor venha a falecer quando já estiver recebendo os benefícios, o destino do valor acumulado no plano depende da modalidade de pagamento que foi escolhida. Então, podendo ser tanto, né, vai passar ali transferido para os beneficiários, que são aqueles que estão declarados na Previdência, ou ficar com a seguradora do plano. Então, pode acontecer essas duas formas, aquilo ali que o investidor vai escolher, tá? Então, sempre lembrando. Muita gente tem dificuldade nessa questão de beneficiário ou fica brigando com a questão, né? Não brigue com a questão, não. Você tem que entender o que está acontecendo ali e a partir do momento você vai tomar uma decisão. O mesmo vai acontecer com você fazendo a gestão do patrimônio do seu cliente, atendendo o seu cliente. Às vezes ele tem uma situação ali atípica e ele vai te pedir uma consultoria, mesmo que você não seja a favor da realidade que ele está vivendo, você vai ter que fazer o seu papel de profissional. Então, beneficiário é quem o cliente escolhe, tá? Ele pode escolher filhos, ele pode escolher, né? Temos os ascendentes, que são os pais, os descendentes são os filhos, ele pode escolher o cônjuge, o companheiro, a união estável, ele que vai escolher quem é o beneficiário dele, tá? Isso é um direito dele. Então, primeiro ponto isso. Agora, nós vamos entender quais são os tipos de resgate e como é que funciona a renda ali em cada um, tá? Então, renda vitalícia.
vitalícia. Olha a palavra, o significado dela. Renda vitalícia, enquanto houver vida. Então, é uma renda mensal que ela é paga a partir daquela data que foi escolhida até o fim da vida do participante. Renda vitalícia ela é exclusiva para o participante. Quem que é participante? É o dono do plano de previdência. Quem fez o plano de previdência está pagando por ele. Então, ele decidiu que ele quer ter uma renda vitalícia de R$5.000. Então, ele vai receber todos os meses aqueles R$5.000 enquanto ele viver. Se ele vir a falecer, o plano é extinto e se sobrar dinheiro que era dele, vai para a seguradora, tá? É a regra do produto. Então, perfeito. E se ele veio a falecer antes de receber? Encaixa naquela outra regra. Então, se ele estava ainda pagando o plano de previdência e ele veio a falecer no processo ali de acumulação, aí o dinheiro vai para o beneficiário que ele declarar. Agora, se ele já estipulou, por exemplo, ele começou o plano com 50 anos, com 65 ele começou a receber e ele escolheu como resgate renda vitalícia. Então, perfeito, ele está recebendo a renda vitalícia. Se ele veio a falecer, ele recebeu aquela renda enquanto ele viveu e aí, a partir daí, o plano é extinto, tá? Então, por isso que eu quero trazer essas formas aqui para vocês. Tanto para você, profissional do mercado financeiro, isso aqui você vai ter que explicar para o seu cliente no momento da decisão ali dele, né? Como também você vai poder aplicar isso também ali na prova, tá? Então, os pagamentos cessam, quer dizer que eles se encerram com o falecimento do participante, os recursos que foram acumulados no plano ficam para a seguradora, não sendo revertidos para o beneficiário. Então, quando você seleciona a renda vitalícia, você determina o valor da renda e você vai receber ela enquanto você viver. Ah, pode ser 10 mil? Pode. Pode ser 15 mil? Pode ser 20 mil? Pode. Isso vai depender do valor que você tiver ali, né, de contribuições, o valor que você tiver acumulado, para você determinar por quanto tempo você quer receber essa renda, né? Qual é o valor que você quer receber de renda e aí você vai receber ela enquanto você viver. Primeiro ponto, então, renda vitalícia. Quando a gente fala sobre renda temporária, tempo, então ela tem um tempo determinado, né? Então, é uma renda mensal paga exclusivamente, olha a palavra-chave, ela é paga exclusivamente ao participante, por um prazo que é pré-definido, ele já determinou aquele prazo ali. Perfeito. Se o participante falecer durante esse período de recebimento, não é acumulação, é recebimento, os recursos não são revertidos a beneficiários e o dinheiro fica com a seguradora. Então, a gente conheceu ali da questão, né? Os dois tipos. Renda vitalícia. Enquanto ele viver, ele vai, né, receber aquela renda. Se ele falecer, ela acaba. Renda temporária do mesmo jeito. Vamos colocar que ele estipulou. Eu quero uma renda temporária de R$15.000. Se ele recebeu, começou a receber os R$15.000 ali todos os meses, se ele vier falecer, o plano também é encerrado. Se ficou algum valor ali, ele vai passar para a seguradora. Os beneficiários não têm direito, tá? Vocês viram como é que é importante a gente conhecer os produtos que a gente está colocando o nosso dinheiro? Então, entenda sobre essas formas aqui de resgate também. Então, a gente entendeu sobre renda vitalícia, renda temporária. Vocês entenderam, né? Vitalício e temporário, se o cliente falecer já recebendo o benefício, os beneficiários não têm direito ao dinheiro ali que foi acumulado. O que vai acontecer com esse dinheiro? Ele passa para a seguradora. Perfeito. Vamos entender outros tipos de resgate. Renda mensal por prazo certo. Então, é uma renda mensal e ela tem um prazo já determinado. Então, é uma renda mensal paga por prazo determinado que pode chegar até 50 anos. Então, eu posso determinar esse recebimento por até 50 anos. Quer dizer que se eu tenho 50 anos, já estou recebendo e eu quero determinar por mais 50 anos, pode. Você vai receber essa renda até 100 anos de idade. Ok. Em caso de morte do participante, durante a fase de recebimento dos recursos, a renda é revertida aos beneficiários até o fim desse prazo. Então, é uma renda mensal por prazo certo. Eu estipulei que eu quero ter uma renda mensal por 10 anos. Então, eu comecei a receber. Então, eu recebi ali todos os meses, estou recebendo, perfeito. Se acontecer alguma coisa comigo durante esses 10 anos, o que vai acontecer? Esse dinheiro que eu ainda não recebi vai passar, né? Finalizar o resto do prazo ali para o beneficiário que eu declarar ali no meu plano de previdência, tá? Então, é uma renda mensal por prazo certo. Se o beneficiário, né? Se o participante daquele plano, ele falecer já durante o recebimento, o restante do prazo é dedicado ao beneficiário do plano. Perfeito? Então, nesse caso aqui, tem o falecimento, mas o beneficiário vai receber o restante que ficou faltando. Outra informação bem importante, ele colocou um prazo certo, 10 anos. Ele recebeu os 10 anos. Com 11 anos ele veio falecer.
ele já recebeu. Então, o beneficiário não tem direito a nada, tá? Ele já recebeu o benefício dele ali da Previdência. Muito bem. O próximo. Renda vitalícia com prazo mínimo garantido. É bem próximo àquela a que a gente acabou de falar, mas aqui a gente tem um mínimo garantido. Então, é uma renda mensal, ela é paga até o fim da vida do participante e a partir dessa idade que foi estipulada ali, né, sendo pré-estabelecido um prazo. Então, em caso de falecimento do participante, a renda é revertida aos seus beneficiários. Caso o participante falecer após o prazo, a renda não é revertida aos beneficiários. Então, entenda o seguinte: renda vitalícia com prazo mínimo. Então, eu vou receber uma renda enquanto eu viver. E se acontecer alguma coisa comigo, eu estipulo um prazo. Então, enquanto eu viver, desde que eu receba por 10 anos. Perfeito. Então, se acontecer alguma coisa comigo com 3 anos de recebimento, os outros 7 anos, eu não declarei um prazo mínimo, vai ser convertido para o beneficiário. Agora, se eu já recebi ali durante esse prazo mínimo, então eu já recebi os 10 anos já e vinha falecer com 12, 13, continuei recebendo que é a renda vitalícia, né? Aí os beneficiários não têm direito mais. Então, só para a gente entender mais um tipo aqui de forma de resgate. Renda vitalícia reversível ao beneficiário que é indicado. Essa daqui, ela é bem interessante, né? E tudo que eu tô falando aqui, gente, dependendo também do tipo de renda, né? Do tipo de benefício, do tipo de resgate que o investidor escolhe, vai diminuindo o valor que ele vai receber também. Tudo isso tem um cálculo atuarial ali, né, da seguradora para entender qual é o valor que ele vai receber. Então, olha esse tipo de renda. É uma renda vitalícia que ela é revertida para o beneficiário. Então, entenda o seguinte: ele vai receber mensalmente um valor até o final da vida dele. Perfeito. A partir da idade estipulada. Então, ele determina, a partir dos meus 60 anos eu começo a receber, a partir dos meus 50 anos eu começo a receber. Previdência, você que escolhe a data. 45, se quiser receber, você pode determinar isso. Se o participante, né, se o titular daquele plano, quem está pagando por aquele plano, faleceu durante a fase de utilização dos recursos, olha o que vai acontecer. A renda é revertida vitaliciamente ao beneficiário. Então, pensa só, se ele colocou ali como renda vitalícia para ele, e aí ele está recebendo, e aí aconteceu alguma coisa com ele, ele declarou um beneficiário, pode ser filho, quem ele declarou como beneficiário vai receber isso até o final da vida do beneficiário também. Então, vocês entenderam como é que funciona aqui o resgate? É vitalício tanto para o titular, se ele falecer, ela é vitalícia para o beneficiário também. Então, caso agora entendeu a dica aqui, você escolheu um beneficiário para o seu plano de previdência, tá ok. E aí você está recebendo dinheiro e o seu beneficiário veio a falecer. Então, você recebeu até você falecer, o beneficiário faleceu, o dinheiro fica com a seguradora, se isso acontecer, tá? Então, só pra gente entender aqui. Ela é vitalícia. Grava o significado das palavras. Busca interpretar aquilo que tá dizendo ali na questão. Então, renda vitalício, enquanto houver vida. Revertida ao beneficiário, enquanto houver a vida desse beneficiário. Se o titular do plano faleceu e o beneficiário do plano também já havia falecido, esse plano vai ser cessado, ele vai ser encerrado e o dinheiro vai ficar ali com a seguradora. Então, essas aqui são algumas formas de resgate que o investidor pode escolher no plano de previdência. Então, vocês viram como é que a Previdência tem detalhes, né? Como é que é um produto, assim, extremamente completo. Você pode escolher o valor que você quer contribuir mensalmente, o prazo que você quer contribuir, o tipo de plano, se é PGBL, VGBL, a forma de tributação, como você vai pagar o imposto de renda, se é regressiva, se é progressiva. Você pode, de repente, interromper o plano se for necessário, você pode resgatar um pedaço e continuar o restante ali sendo investido, e você pode escolher a forma de resgate. E aí, resgate pode pegar o dinheiro todo de uma vez, como pode escolher como renda, né? Como complemento ali da sua aposentadoria. E aí tem vários tipos de complemento de renda. Então, eu trouxe isso aqui para vocês, não é, né, o conteúdo que vocês acham com facilidade por aí, não tem explicações sobre isso. Isso são dúvidas tanto dos profissionais do mercado financeiro, né, de qual que é o plano mais indicado ali para o cliente, como também do próprio investidor, que tipo de plano vai trazer mais benefício para ele. Então, se você tem um plano de previdência, de repente, isso acontece muito com os meus alunos, né? Eles já têm um produto e aí, depois que eles começam a conhecer um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, o mercado de investimentos, eles vão analisar que tipo de produto eles tinham, que tipo de produto os pais têm, que tipo de produto a família tem, para entender se aquilo realmente faz sentido para a realidade. Então, é entender se o produto vai atender a necessidade do cliente. O que é isso, né? Que termo que é utilizado até na própria prova? Suitability.
oferecer um produto que esteja adequado à necessidade, ao objetivo do investidor. Então, quando a gente está realizando uma certificação como a Ambima, quando você busca trabalhar no mercado financeiro, você tem que pensar sempre nisso. Não é só o conhecimento para você botar um certificado ali, né, pregar na parede. Não, mas é um conhecimento para você aplicar tanto na tua vida pessoal, igual eu falei, seja com você, com seus investimentos, com seus familiares, como também com os seus clientes, ajudar eles a realizar os objetivos dele e atender ali as necessidades desse investidor, tá?